Oi, gente, Oi, gente! tudo bem? Estamos aqui para poder conversar com vocês sobre um assunto muito importante e é um dos assuntos que algumas pessoas ficam assim, como que funciona? E o tema principal desse vídeo vai ser sobre amizade e como construir uma amizade saudável, uma amizade que expressa Jesus Cristo. Que vocês se sintam à vontade. Aqui é uma conversa mesmo. A gente nem programou as coisas que a gente vai falar, é mesmo para vocês se sentirem confortáveis. E é isso, vamos começar. Eclesiastes 4:12 diz o seguinte: O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, um homem sozinho, ele pode ser vencido. Muitas das vezes a gente tem a tendência de achar que por a gente estarmos sozinhos, a gente consegue viver esse mundo e que vai ser tranquilo, eu sou sozinho mesmo, eu não preciso de ninguém. Mas aqui está dizendo que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, uma amizade com duas, você já consegue se defender. Você já consegue viver essa vida com mais tranquilidade. E um cordão de três dobras, a gente pode pensar muito com o Espírito Santo. Através de Deus, vai formar esse cordão de três dobras que não vai se romper com facilidade. Então, a gente vai falar sobre uma amizade que tem como o centro o Espírito Santo, Jesus Cristo. É isso. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Tendo uma amizade saudável, a gente tem ânimo para acordar até, sabe? Porque a gente tem um incentivo para fazer as coisas. Quando a gente tá, tipo, desanimada, tipo, ela tá desanimada, eu vou lá e ajudo. Eu tô desanimada, ela vai lá e me ajuda. Porque sim, tem vezes que, tipo, ai, Suelen, não quero ler a Bíblia. Ai, Júlia, não tô afim de orar, não vou pra igreja hoje não, tô desanimada. Aí ela vai lá e chega, uma das duas vai lá e chega, ah, vamos sim, entendeu? Aí começa Dá um ânimo realmente isso. para viver. E tem muita gente que tem amizades que muitas das vezes não condiz com o do Espírito Santo. Você tem uma amizade que ela te trata mal, te abaixa realmente, não te elogia, não te trata bem, e aquilo acaba não te dando ânimo para você viver. A sua autoestima até fica baixa com aquela amizade, que ela fala coisas que te magoam, ela ri quando você faz alguma coisa errado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de amizade. O que realmente não pode ter é numa amizade, assim. O que não pode ter na amizade, cara, é inveja, principalmente fofoca. E quando tiver, tipo assim, que obviamente tem aqueles momentos de que a gente discorda uma da outra, aquela coisa toda. Nesses momentos, você tem que estar o quê? Calma, tranquila. Sei que é difícil, mas mas tem que ter essa calma, essa mansidão do Espírito Santo. E para poder saber o que falar para a pessoa e conseguir repetir as características de Cristo, entendeu? A gente tem que ser o espelho de Cristo, a gente tem que ter aquele perfume. A gente pode dar um exemplo como a nossa amizade. Eu e ela, ao mesmo tempo que a gente é diferente, a gente é parecida porque a gente tem os mesmos princípios. Quais são os princípios? Jesus Cristo. Tendo os nossos princípios em Jesus, a gente consegue construir uma amizade saudável e que vai transparecer a vontade do Senhor. Mas não quer dizer que você tem que ficar sozinho. Tem que estar pronto para poder também ter um relacionamento com Jesus. Não. Quando você vem, ele vai te curando, te evoluindo, entendeu? Trazendo amizades, pessoas certas para a sua vida. As amizades dele, né? Exatamente. E eu, assim, é muito importante você pedir para Deus que ele apresente as amizades dele.
Porque o que o Senhor vai apresentar para você são amizades que, ok, você pode brincar, você pode se divertir, você pode fazer uma piada, pode fazer um monte de coisa, mas que no final vocês conversam sobre Jesus. No final vocês falam sobre Deus. Com certeza. E, cara, uma coisa muito boa é ter confiança e admiração. Cara, quando você admira a pessoa pelas coisas que ela faz, pela pessoa que ela é, na verdade, e pela pessoa que ela tá se tornando em Cristo, ver a trajetória da pessoa, cara, é lindo. Esses dias a gente estava até conversando, a gente falou assim, nossa, o quanto que a gente evoluiu em algumas coisas, assim, dá pra ver que a gente mudou. Então é muito bom ter isso, né, da gente saber o que que a gente mudou, no que a gente tá crescendo. E é como a gente voltando, né, na questão do quando você ama uma pessoa, você constrói uma amizade, você admira, então aquilo vai te dar ânimo pra você viver, entendeu? E uma coisa, não tenha medo. Se Deus te apresentou uma amizade boa, você vê que é uma amizade boa, que vê que tá te evoluindo, te levando pra cima, mas não é levar pra cima de só elogiar, mas a fim de te confrontar também, mas confrontar em amor. É muito importante a gente entender que a amizade é uma pessoa diferente de você, é uma pessoa que não é da mesma família, que, ok, você fala lá, aquela pessoa vai estar ali com você para sempre, mas é uma amizade que você tem que construir sempre para que ela continue ali com você. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 diz: O amor é paciente, o amor é bondoso. Não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitas das vezes a gente lê esse versículo e a gente só pensa em um amor de relacionamentos conjugal mesmo, mas a gente também pode pensar nisso num amor de amizade. Tudo que tem um amor, você precisa ter isso. É de direcionamento a Deus também, tem essa coisa, sabe? Uma das coisas que mais fortaleceu a nossa amizade foi a questão do confronto. Isso é uma das coisas que mais edificam uma amizade realmente, que mostra que é uma amizade verdadeira, que é quando você realmente confronta aquela pessoa, tipo, por que você está tomando essa decisão? Por que é isso? E tentar entender aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa pense e reflita. Ter uma amizade que ore por você, que esteja ali, você não tá bem, mas eu posso orar por você? Aí, se a pessoa deixar também, quiser, aí você ora, Claro, entendeu? e é o que eu falei, talvez você não saiba o que falar com aquela pessoa, porque talvez você não é experiente naquilo. E você provavelmente não sabe o que fazer, mas é aquela amizade que vai orar. E eu acho isso mais lindo e isso que fortalece realmente aquela corda, sabe, que eu falei? Que não vai se romper, porque você está colocando realmente Deus. Porque você não consegue fazer, você entende que você não consegue fazer, mas você sabe que Deus consegue. Vai ter momentos de discórdias, vai ter momentos que a gente vai estar assim, vai conhecer um ou outro cada vez mais. Porque quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente se conhece, a gente vê os defeitos um do outro, a gente vê as nossas qualidades também. Então, tipo, é sobre isso. Assim, é muito importante a gente entender que a amizade, você não precisa ser igual a pessoa, mas vocês precisam ter princípios muito, assim, certos. Então, quando você é diferente da pessoa, mas os princípios são diferentes, o que seria isso? Eu sou cristã e a pessoa não é. Não tem como realmente fluir uma amizade certa, assim, porque você vai falar sobre relacionamento e a pessoa vai ter um pensamento totalmente diferente. Eu não tô dizendo pra que, nossa, eu sou cristã, eu tenho que me afastar de todo mundo que não é cristão. Não, mas que você saiba separar. Se você tem uma pessoa que não é cristão, que tem um pensamento diferente, você tem que tentar falar de Jesus para aquela pessoa e ter muita sabedoria. Mas realmente você considerar como amigo não é certo, sabe? Não dá certo. E vai ser uma amizade que vai ter muita discórdia. E
Deus, ele é justiça, ele também fala sobre mansidão, sabe? Então, se você tá num relacionamento onde fica um brigando com o outro, ou sabe, aquela conturbação, aquilo não tá expressando o reino de Deus. Amizade, homem e mulher, muito próximo. Não quer dizer que você não possa ter amizade entre vocês. Pode ter, mas não pode ser aquela amizade super íntima, entendeu? Que você conta tudo pra pessoa, sabe? Porque isso teria que fazer com um namorado seu. E pelo menos eu concordo que quando você ter um relacionamento de namoro com a pessoa, essa pessoa tem que ser o seu melhor amigo. Essa pessoa tem que ser realmente seu amigo. Então, quando você é uma pessoa solteira, você realmente está buscando uma pessoa para sua vida, e aí você diz que você tem um melhor amigo, isso causa uma tentação muito grande para você realmente ter sentimento por essa pessoa. Não só pra você, mas como pra outra pessoa também. E vocês viverem uma vida de relacionamento e você não realmente não saber separar, entendeu? E ficar alimentando aquele sentimento. Pra gente não ter essa intimidade toda, até pra não confundir. Porque a questão é que confunde. Ou lá na frente você pode pensar que, tipo, ai, essa amizade, será que isso é uma amizade mesmo? O que tá acontecendo? Que você não pode ter colegas homens, tipo, não vou andar com homens, e somem da minha vida homens, não. Mas que você saiba separar as coisas. Então, até pra que não confunda realmente. Por exemplo, um conselho que a gente dá, se você tem colegas homens, você andar em grupos grandes, assim. Exatamente. Que aí tá todo mundo junto, todo mundo tá vendo e não vai ter tentação de nada. Exatamente. É isso. Então, a gente tentou abordar alguns pontos importantes, principalmente a gente tentar colocar o centro, Jesus no centro, porque sabemos que se ele estiver, vai ficar muito forte a amizade. Então, vocês tentarem conversar sobre ele, tentar colocar ele na mesa, mesmo que vocês se divertem, mas que no final o nome de Jesus seja tocado. E que, principalmente, entender, primeiro a gente tem que amar a Deus. E se a gente amar a Deus, a gente vai conseguir amar outras pessoas. Então, isso daí é um dos pontos mais importantes. A gente também queria mostrar pra vocês como que realmente funciona essa amizade, porque é uma amizade em Cristo. Muitas das vezes eu tive amizades, tivemos uma amizade que quando era do mundo e era totalmente diferente. E a gente queria mostrar pra vocês a forma como a gente lida uma com a outra. E querendo ou não, a amizade é isso, é uma troca. Então você vai ensinar algo àquela pessoa e aquela pessoa vai te ensinar algo. Por isso que é importante a gente ter Deus, porque Deus, ele vai ensinar princípios da Bíblia. Se a gente ler, viver, a gente vai conseguir ensinar uma a outra. O dia a dia é difícil. Muitas das vezes a gente vai se pôr à prova. A gente vai passar por momentos de impaciência, a gente vai passar por momentos que aconteceu algo ruim na nossa vida. Mas se uma amizade, as duas, tiverem princípios bíblicos de que, olha, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco, quando eu passar por momentos difíceis, ela vai me ajudar. Ela vai citar essa palavra. Por quê? Porque ela conhece. Ela sabe que Deus sempre está no controle de tudo. Se ela estiver passando por um momento difícil, eu também vou dizer palavras de sabedoria. E é isso. A amizade é você oferecer algo também de bom para a pessoa. Em Gálatas 5:22 está escrito assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse é o fruto do Espírito Santo. Então, se você tiver o fruto do Espírito Santo, você vai conseguir ter todas essas características de paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E tudo isso a gente aprende com o Espírito Santo. E através do Espírito Santo vamos saber tratar outras pessoas, as pessoas bem. É ter intimidade com o Espírito Santo e ter ele como melhor amigo. E através dele vamos conhecer os amigos dele, vamos conseguir ser pessoas melhores. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
a gente conseguiu abordar alguns assuntos que pra gente é fundamentais pra conseguir ter uma amizade mesmo. Sim, gente. Muito obrigada. E é isso. E que Deus abençoe todos vocês. Amém. Glória a Deus.